e vamos continuar falando de política aqui com o Guilherme Boulos, porque a política é o mundo da desunião de vários partidos em São Paulo, no Brasil e no mundo, mas a morte a todos une. Guilherme Boulos, prazer falar com o senhor pela primeira vez. Boa tarde. Boa tarde, Milton. Prazer falar com você e com todos os ouvintes da Bandeirantes. Então, eu queria o seu pronunciamento, por favor. Você, adversário, não inimigo, adversário político e tal, cada um na sua, as suas convicções, as deles, as dele e de outros partidos, etc., outros candidatos. Seu pronunciamento, por favor, Boulos. Primeiro, eu quero deixar minha solidariedade, meus sentimentos a todos os familiares do prefeito Bruno Covas, em particular ao seu filho Tomás, que ele deixa tão jovem. Minha solidariedade também aos amigos próximos do Bruno. Eu acho que esse é um momento para a gente relembrar de que política não pode se fazer com ódio, com intolerância. Ser adversário político, como você mencionou aqui, Milton, no começo, não significa ser inimigo, não significa desejar o mal de ninguém. Ter posições diferentes pode e deve conviver com civilidade, com urbanidade, com capacidade de diálogo. E acho que o Bruno e eu fizemos isso na eleição passada em São Paulo, apesar de todas as diferenças em relação à concepção, a projeto de cidade. Fizemos um debate respeitoso. O Bruno foi sempre um adversário leal, uma pessoa correta, com quem eu mantive relação política, inclusive relação de conversa pessoal ao longo da campanha, depois da campanha. E lamento muito, é uma pena que ele nos deixe tão jovem, depois de uma luta brava, de uma luta corajosa contra essa doença tão devastadora que é o câncer. Sem dúvida. O Ronald Gimenez, o Pedro Campos, está aí o Guilherme Boulos, que hoje é uma liderança política, sem dúvida. Pois não, gente? Boulos, uma pergunta para você. Ninguém melhor do que recentemente nos pleitos aqui em São Paulo você falar sobre o quão desgastante que é a disputa no dia a dia. O prefeito já estava doente, todo mundo sabia, enfrentava um tratamento, mas se impôs uma rotina cruel de estar todos os dias nas ruas. Como significa para você perceber esse tipo de esforço e saber do seu relato o que provoca num candidato essa rotina tão extenuante de buscar o voto do eleitor nos mais variados cantos da cidade e, no caso dele, tendo uma convalescência grave que ele precisava cuidar? A campanha é sempre um processo muito cansativo, né? Você gasta ali todas as suas energias, você quase não dorme, você está no dia a dia, é um processo muito tenso, porque é um processo de embate. Eu me lembro, no segundo turno, eu e o Bruno fomos ao programa Roda Viva, da TV Cultura, colocar nossas posições. E quando nós nos encontramos ali no camarim do programa, eu falei, Bruno, eu estou vendo mais você do que a minha esposa. E era verdade, porque a gente se via nos debates, nas entrevistas, de forma praticamente diária. Eu acho que era verdade também do lado dele em relação à família dele. A campanha é um desgaste. Eu imagino o quanto tenha sido para ele já com o tratamento do câncer. Naquela época estava fazendo quimioterapia ou radioterapia, não tenho certeza, ao longo da campanha, mas enfrentou isso. Eu acho que o que vai ficar é esse exemplo de luta pela vida, esse exemplo de bravura no enfrentamento à doença, e o Bruno tem e sempre teve meu respeito. Guilherme Boulos, é o Pedro Campos. Eu queria te perguntar um pouco sobre política, né? A gente tem falado aqui sobre essas questões do legado deixado aí pelo Bruno Covas, ainda que muito jovem, né? Com uma atuação política desde o começo ali da sua juventude, né? Filiado aí a um grupo ligado aos tucanos, com algum tipo de participação, envolvimento no partido, né? Políticos como o Bruno Covas estão em falta no mercado hoje no Brasil, Boulos? Olha, Pedro, lamentavelmente sim. Eu tenho posições políticas bem diferentes da do Bruno. Agora, isso não me impede de reconhecer o espírito democrático que ele teve ao longo da atuação dele, sobretudo como prefeito de São Paulo.
No Brasil que nós estamos vivendo hoje, o que deveria ser um ponto de partida se torna um mérito. O Bruno era dentro do próprio partido dele um elemento de renovação, e teve uma postura de respeito aos opositores, de capacidade de diálogo com as posições divergentes. Infelizmente, nós somos forçados a dizer que hoje no Brasil esse tipo de postura de capacidade democrática e de disposição ao diálogo, de tolerância, de fazer política sem ódio, está em falta. É uma pena que o Bruno tenha sido levado tão cedo. Para completar, eu falei com satisfação, que é a primeira vez que tenho a oportunidade de falar com você, e acompanhei muito você nessa última eleição. Eu tinha uma péssima imagem sua. Aliás, eu não votei no senhor, nunca votei na esquerda, né? E você com aquele negócio de invade, você estava muito radical, com ódio. Nessa última eleição, eu vi uma entrevista sua, dentre mil, uma para o Datena. O senhor está com uma fluência de microfone muito boa. Eu entendo de microfone como poucos. Porque como a virtude está na metade, por que o senhor não abandona o lado ódio e fica com o lado bom do Boulos? Porque o senhor me impressionou. Sabe, o senhor me impressionou com a sua fluência, e inclusive com bons raciocínios, sem radicalismo. A virtude está na metade, Boulos. Eu chuto aqui que você vai ter uma longa carreira política, mas 50% a 50%, não 100% radical, hein, Boulos? Olha, Milton, deixa eu te dizer que eu nunca tive uma imagem ruim de você. Ao contrário, eu, moleque corintiano que sou, desde os 8, 9 anos de idade, ia para o estádio com meu pai e saía do estádio ouvindo o terceiro tempo com você falando do jogo. Então você marcou a minha trajetória sem saber. Agora, deixa eu te dizer, Milton, a minha postura, a minha atuação política nunca foi marcada por ódio. Eu acho que a gente precisa saber diferenciar ódio de combatividade, ódio de assertividade. Eu tenho posições firmes, porque eu acho que é necessário ter, num país tão desigual como o Brasil, eu acho que é preciso ter lado, eu acho que é preciso, eu tenho lado, construir a minha atuação política no movimento social tendo um lado, e fazendo embates na política. Agora, é possível fazer embates, e eu acho que a campanha do ano passado demonstrou isso também, de uma forma racional, de uma forma civilizada, com capacidade de diálogo e com tolerância. Se você me conhecesse mais de perto, desde antes, certamente você saberia que eu não sou uma pessoa, e nunca fui uma pessoa intolerante. Sou uma pessoa, claro, com princípios políticos firmes, como eu acredito que tem que ser, e como o próprio Bruno Covas era. Cada um ao seu modo, né, defendendo as posições que tem, no lugar que tem. Eu venho do movimento social, ele vem de uma atuação partidária desde muito cedo, mas cada um ao seu modo, defendendo os seus princípios. Então, política não se faz com ódio. Eu levo isso para mim desde o começo e vou levar isso minha vida toda. Tá vendo? E jornalismo se faz assim também, com transparência. Eu dava 0 para você, depois eu passei a dar 5, mas como você me ouvia desde moleque, eu vou virar corintiano também e vou passar você para a nota 7, tá bom? Um abraço para você e muito obrigado pela atenção em relação a Bandeirantes. Obrigado, Milton. Um abraço a vocês e mais uma vez deixo aqui minha solidariedade, meus sentimentos a todos os familiares do Covas. Muito bem. Tá aí o Guilherme Boulos falando conosco ao vivo também.